Fala, Demolei São Paulo e agora também de novo Demolei Brasil. A gente está aqui hoje com um convidado ilustre, o nosso queridíssimo mestre conselheiro nacional, para mais um Jargão Podcast. Luquinhas, se apresenta aí pra gente, por favor. Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Lucas, eu sou atual mestre conselheiro nacional do nosso Supremo Conselho Demolei Brasil, membro do capítulo São José dos Campos, fica aqui no estado de São Paulo, e membro do Priorato Templários do Vale. Lucas, é um prazer estar com você aqui hoje. Você que é um Demolei de São Paulo, que foi agora está representando a gente no Brasil. Depois de muitos anos tem uma representação de um mestre conselheiro nacional. E arrisco a dizer que até na verdade, pensando nas três cabeças do Supremo Conselho, do Gabinete do Mestre Conselheiro Nacional, muita gente não tinha alguém nelas, né? Eu lembro do Lessa, alguns anos atrás, na época da unificação, mas depois disso não tivemos mais. É uma honra ter você aqui com a gente. Uma honra toda minha estar aqui com vocês e ainda maior poder representar o estado de São Paulo hoje a nível Brasil. E, Luquinhas, como é que é essa vida louca aí de mestre conselheiro nacional? A gente estava conversando um pouquinho antes, eu sei que não é nada fácil. Conta pra gente um pouquinho como é que é. Cara, então, eu costumo dizer muito que mestre conselheiro nacional, ele não é só um cargo, né? A gente muitas vezes vê ele apenas como o cargo ali, aquela representação, aquele jovem usando um colar naquele congresso, mas é muitas vezes um estilo de vida, porque muitas vezes você tem que abdicar de algumas coisas da sua vida pessoal, de momentos com a sua família, e tem que realmente adotar aquilo como a sua vida durante um ano. Então a gente se abdica aí de muitas situações, muitos compromissos, mas sempre pensando em devolver tudo que a gente pode receber um dia da Ordem Demolei para os novos jovens que estão iniciando, que estão participando da Ordem Demolei. Então a gente sempre busca fazer isso, né? Sempre devolver esse trabalho. Mas assim, lógico, a vida do mestre conselheiro nacional ou de qualquer liderança nacional é uma correria. A gente passa a semana ali respondendo tickets, mensagens, ligações, e eu costumo até dizer muitas vezes que o trabalho maior do mestre conselheiro nacional, ele não é a viagem no final de semana, que é o que a gente mostra, né? São as nossas viagens, quando sai a nossa agenda, quando a gente posta foto nos congressos, o pessoal acha sempre muito massa, e de fato é, mas assim, o nosso trabalho mesmo, bruto, que acontece é sempre durante a semana, porque a gente tem que dar prosseguimento nas nossas campanhas, a gente tem que gerir os nossos projetos, o nosso time, que hoje o Gabinete Nacional conta com 250 pessoas, então é um número muito grande de pessoas, e dentro disso tudo a gente tem ali que se doar todo dia da semana, justamente para conseguir fazer com que esses projetos rodem, e claro, sempre estar à disposição dos nossos irmãos, que são para responder dúvidas, que seja para ajudar em algumas situações capitulares ou regionais, estaduais, a gente sempre está à disposição e a gente sempre tem que estar ali disposto a ajudar eles daquela forma. Então acho que assim, isso resume bem do que é a vida do mestre conselheiro, tanto durante a semana quanto durante o final de semana. E eu imagino que assim, quando você teve tomou essa decisão, que aí você vai me corrigir, mas eu lembro de uma história que foi voltando de uma viagem, que eu não lembro quem estava junto com você no carro, e você brincou que você seria mestre conselheiro nacional, porque ele tinha sido estadual, né? Exatamente. Eu sou do capítulo São José dos Campos, né, como eu disse antes, e a gente teve, ao longo da nossa história, alguns mestres conselheiros estaduais, e um deles chama Sérgio. O Sérgio foi mestre conselheiro estadual, acho que em 2015, e aí a gente estava voltando de uma reunião, eu iniciei em 2017, eu imagino que isso deva ter sido no final de 17, começo de 18 mais ou menos, e aí voltando dessa viagem, a gente brincando muito assim no carro, conversando, enfim, e eu sabia que ele tinha sido mestre conselheiro estadual, e eu viro para ele e falo assim, o que você foi mesmo? Ele, eu fui mestre conselheiro estadual. Eu falei, então eu vou ser nacional só para ser mais do que você, porque aí você não pode mais me encher o saco. E assim, lógico que foi uma brincadeira leve de uma criança naquela época, que não fazia a menor ideia de como seria para ser o mestre conselheiro nacional, e eu vou até além, que naquele momento, onde ainda existiam dois planos conselhos, não fazia a menor ideia que poderia ser mestre conselheiro nacional de uma ordem unificada, muito maior. Então eu não tinha aquela ideia, foi só uma brincadeira, mas surgiu ali o primeiro contato, a primeira fala, a primeira situação que eu demonstrei de que esse seria a minha vontade dentro da Ordem Demolei. E aí depois, claramente, né, como eu disse, a gente teve algumas lideranças estaduais, então foi comum que principalmente pessoas do meu capítulo incentivassem esse desejo, esse sonho, e aí através disso
a gente foi madurando cada vez mais, aí eu tive a oportunidade de ser coordenador par estadual, ser mestre conselheiro estadual adjunto, e aí tive a oportunidade, enfim, de ser mestre conselheiro nacional do Brasil. Pô, que legal, que história. E você falou um pouco, tem dois pontos que eu quero entrar nessa fala. Você falou na época onde o Supremo Conselho era dividido, eram dois. E, salvo engano, você foi iniciado em um e o Breno em outro. Exatamente. Então, como é que é essa relação assim? Porque a gente hoje tem mestres conselheiros nacionais que foram iniciados em Supremos diferentes. E eu acho é muito bacana essa Sim. evolução. Conta pra gente um pouquinho como é que é isso. Cara, assim, eu brinco muito com o Breno, né, que se não fosse a unificação, a gente nem se conheceria. E a gente iniciou em época muito próxima, o Breno iniciou acho que no final de 2016, se não me engano, em dezembro, eu iniciei em março de 2017. Lógico que a milhares de quilômetros de distância, o Breno é iniciado em Piranhas, no Alagoas, e eu em São José dos Campos, aqui em São Paulo, mas assim, eu converso muito com ele sobre isso, que tipo, se a gente não tivesse tido essa unificação do Ordem Lei, não é que a gente nunca estaria vivendo essa vida que a gente vive como as conselheiros nacionais juntos. Não, a gente nunca teria se conhecido. A gente nunca teria conhecido o sonho um do outro de representar o Brasil. Então, assim, isso de fato é uma situação que é muito engraçada e não é a primeira vez que acontece. A última vez, os últimos mestres conselheiros nacionais, tanto o Guilherme Corley quanto o Francisco Jorge também eram de Supremos separados. Mas assim, não é uma situação que acontece, que a gente busca isso, como se tivesse que acontecer isso, mas são situações que acontecem por acaso e a gente vê como a unificação foi uma coisa fantástica para a Ordem Demolei, que a gente pode viver essas experiências e conhecer esses irmãos que a gente talvez nunca teria tido a oportunidade de conhecer. E até ver como que a ordem é realmente uma ordem fraternal, né? Porque mesmo tendo essas diferenças, tendo dois campos diferentes, você tinha modos diferentes de agir, essas coisas, essa reintegração fez com que todo mundo voltasse na mesma página e agora pudesse estar compartilhando o mesmo ambiente, estar compartilhando essas mesmas experiências e estar dividindo, né, os diferentes sonhos. E dentro disso, eu ainda sou mais grato ainda à unificação, porque a gente brinca muito isso, tanto eu quanto o Breno, muito também com os mestres conselheiros estaduais, que a gente tem uma dinâmica dentro do nosso gabinete, né? Que o Breno é o policial bom e eu sou o policial mau, e a gente faz essa dinâmica, seja dentro do gabinete, com os mestres conselheiros estaduais. E por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, a gente entende, tanto eu quanto o Breno, que a gente é uma dupla que se completa muito. Porque o Breno é uma pessoa mais calma, eu sou uma pessoa, às vezes, mais elétrica, que gosto de situações um pouco mais rápidas, e o Breno ele já tem mais aquela situação que ele gosta de mais de cadenciar, de esperar um pouco, enfim. Então, a gente brinca muito que essas circunstâncias todas fazem da gente uma dupla completa, porque o que falta em mim, muitas vezes sobra nele, o que falta nele, muitas vezes sobra em mim. Então a gente consegue se completar e fazer um trabalho assim, lógico, né? Eu sou suspeito para falar do nosso trabalho, né? Mas assim, que muito nos agrada, que é um trabalho que a gente se dedica muito e que a gente sabe que a gente só consegue entregar todos esses resultados, esses projetos, muitas vezes porque a gente consegue trabalhar em equipe dessa forma. E se não fosse a unificação, talvez eu nunca poderia ter tido a oportunidade de ter um mestre conselheiro nacional adjunto ao meu lado, trabalhando para a Ordem do Brasil, que completasse tanto o meu trabalho como eu completo dele. Então, essa situação que a unificação gerou da gente se conhecer, de poder estar junto, cara, para nós é fantástico, porque se não tivesse a unificação, talvez eu estaria vivendo isso com outra pessoa, ou talvez não estaria vivendo isso, e a unificação nos proporciona isso, e nos proporciona muito mais, assim como na situação do Corley do Liord, a situação de você poder encontrar aquela pessoa dentre tantos irmãos que a gente tem pelo Brasil, que hoje a gente tem 23 mil demoleiros ativos, mais ou menos no Brasil, e a gente poder viver essa situação, encontrar irmãos que completam o nosso trabalho, não só a nível nacional, mas muitas vezes a nível estadual, regional, dentro dos nossos capítulos, porque hoje a gente pode se intervisitar, os capítulos estão trabalhando juntos, estão trabalhando próximos, então assim, essa situação toda que a unificação gera é incrível, sensacional, então esse é o nosso sentimento em relação à unificação, é esse trabalho que a gente desenvolve junto. E você traz outro ponto muito interessante, que quando você fala assim, você mostra que tanto você está no cargo de nacional e tanto o prêmio como nacional adjunto, vocês não estão em funções diferentes. Porque às vezes tem, por causa do nome diferente, um é menos importante que o outro. Não, vocês têm que trabalhar juntos para prosseguir.
isso vai ser no nacional, vai ser no estadual, no internacional, qualquer nível. A gente não tem como você seguir num cargo de liderança sem ter aquelas pessoas que estão ao seu lado para te apoiar. Exatamente. E assim, eu nunca conseguiria desenvolver um trabalho à frente do Brasil sozinho, porque a gente sabe o tamanho da Ordem de Molay que a gente tem no Brasil, quantos capítulos, quantos membros. Então, assim, é lógico que esse, a gente brinca, né? Esse é o trabalho para dois, pelo menos. Dois que a gente fala que são os eleitos, mas só o nosso gabinete tem 250. Mas, assim, esse é um trabalho que a gente não consegue desenvolver sozinho. Então, você tem que ter alguém ali ao seu lado, sempre alinhado. E mais importante, como eu disse, muitas vezes do que falta em mim ou falta nele, a gente se completa justamente porque em muitas situações eu quero tomar uma decisão e ele chega e fala, cara, não, acho que a gente pode seguir por esse caminho aqui, vamos tentar desse jeito. Muitas vezes ele quer fazer algo, não, vamos olhar mais para esse lado, vamos olhar mais para o outro. E aí a gente consegue se questionar e chegar a um resultado ideal, pelo menos que a gente acha que naquele momento é ideal, que a gente confie que seja o ideal. Então, assim, essa situação onde a gente consegue se alinhar, e isso é uma cultura muito do Brasil também, os mestres conselheiros nacionais e os seus adjuntos, eles se enxergam como iguais, trabalham como iguais, enfim, lógico, a gente sabe que tem a distinção, mas a gente sempre busca estar conectado, fazendo as mesmas situações e, lógico, né, sempre estar alinhado, tanto eu quanto ele, nas nossas tomadas de decisão, porque é isso, no final é isso. Tudo que eu faço também é responsabilidade dele, assim como tudo que ele faz também é minha responsabilidade. Então a gente não pode estar desconexo. Então por isso a gente sempre está junto ali, né, sempre com a metáfora, né, mas de mãos dadas, buscando as melhores decisões para a Ordem Molay brasileira. Como é que você fala que assim, como é que você me conta como é que é essa diferença de você foi um cara que você foi mais conselheiro do seu capítulo, você foi regional depois? Regional não fui. Você não foi regional? Não. Mas mesmo assim, você foi o último comendador cavaleiro, você foi o comendador pajem estadual, Sim. Você foi mestre conselheiro estadual e hoje é mestre conselheiro nacional. Como é que é essa diferença? Assim, porque assim, são muitas esferas diferentes. Muitas esferas. Como é que você vê essa jornada assim, que você teve? Assim, eu gosto de cada jornada individual, porque eu acho que cada parte da história me moldou para estar onde eu estou hoje. Mas assim, quando eu fui mestre conselheiro do meu capítulo, é uma situação até um pouco engraçada, porque eu reabri o meu capítulo, eu sou iniciado em 2017, mas em 2020, quando a gente teve a situação da pandemia, o meu capítulo ele perdeu muitos membros, tanto por conta de idade, membros que se afastaram. E uma vez o tio Max, que é grande secretário nacional adjunto hoje, mas ele é também membro do meu capítulo, ele me ligou e falou assim, ó, a gente precisa marcar uma reunião com todos os demolês ativos do nosso capítulo, porque a gente vai voltar às atividades. E eu falei assim, não, sem problema nenhum, vamos marcar, não sei o que, babá. Quando a gente chegou lá, a reunião era o Max, o tio Sérgio, que é peste grande mestre estadual também, e eu, porque nós não tínhamos mais demolês ativos no capítulo. Não tinha ninguém para conseguir ajudar a gente naquele trabalho de volta. Então, lógico, tanto nós três ali nos unimos para conseguir desenrolar esse trabalho. Então a gente iniciou alguns membros, conseguiu começar a reestruturar o capítulo e trabalhando. Então essa foi uma fase, para mim, muito importante, porque foi, assim, eu brinco muito com os mestres conselheiros do meu capítulo hoje, que eu dormia com a pulga atrás da orelha todo dia, todo momento que eu estava, seja na escola, seja em casa, com meus amigos, eu sempre achava que eu estava esquecendo alguma coisa, que eu estava devendo alguma coisa, que eu tinha que fazer alguma coisa pelo meu capítulo. Então, assim, foi uma experiência muito bacana, assim, de começo. Aí depois teve a experiência de Lúcio Comendador Cavaleiro, que, assim, eu fui mestre conselheiro durante um ano, na gestão 21.2 e 22.1, e aí eu fui ICC a partir de 22. Então eu ainda peguei 6 meses de Ilustre Comendador Cavaleiro e mestre conselheiro junto, e aí também foi uma situação onde o meu priorato estava reabrindo, eu investi na cavalaria em setembro, em janeiro eu já era Ilustre Comendador Cavaleiro do meu priorato, então foi uma loucura, eu não conhecia tanto do priorado, mas eu sabia o que eu queria fazer, que era conseguir voltar às reuniões, membros, conseguir entregar aquilo para os meus irmãos, então também foi uma experiência de abertura muito boa. E aí depois teve a oportunidade de ser comendador pajem estadual, que para mim foi fantástico, eu não nego e nunca neguei que eu sou apaixonado pela Ordem da Cavalaria, gosto muito, então
sempre gostei de trabalhar por ela, principalmente como ICC e pajem. Então, assim, essa experiência como vendedor pajem foi sensacional e, lógico, me moldou muito para depois poder estar à frente do Estado de São Paulo como mestre conselheiro estadual adjunto e essas duas experiências combinadas num estado do tamanho do nosso pôde com certeza me mostrar o caminho e me mostrar o que eu deveria fazer e replicar no Brasil para conseguir ser um bom mestre conselheiro nacional. É até legal a gente escutar essas histórias, porque também, querendo ou não, o capítulo já é um capítulo novo, então a gente também teve que passar por toda essa experiência de abrir o capítulo, né, de ter, olhar para fazer, vamos fazer uma reunião aqui para 2, 3 pessoas no máximo. Então, eu usei um exemplo de perseverança, porque mesmo tendo nada, tudo falando para você simplesmente largar a mão, falar, não, ninguém está sabendo bem como você vai. É difícil, é difícil. A Hora de Demoler, ela, se você for ver, na verdade, as histórias são todas são muitas histórias muito parecidas. Muitas parecidas. Mudam-se lugares, mudam-se pessoas, mudam, às vezes, histórias mais complicadas, histórias menos, mas histórias muito parecidas. Eu acho que isso é uma grande coisa da Demoler, ela une a gente em todos os aspectos possíveis. Os aspectos. Que é o que eu vou te perguntar agora. Você estava nos Estados Unidos, agora como você foi para as Filipinas, né? E aí você vai me corrigir se eu falar uma besteira e se ficar faltando alguma coisa. Mas você teve no Congresso do Paraguai, da Bolívia também. E teve mais algum congresso? Foram os únicos 4 internacionais. Foram os 4. Mas aí a gente pode, uma coisa a gente tem que pensar. A Ordem de Demoler, ela não tem fronteiras. E eu falei com o Diego, né? Que é justamente a gestão de vocês, Diego, a sua, como o Breno, mostrou muito isso. Além dessas, o Breno chegou aí em alguma outra? O Breno teve a oportunidade de ir na Bolívia, ele também estava com a gente. O Breno foi para o aniversário, se eu não estou enganado, acho que eram 25 anos da Ordem de Demoler na Bolívia. Ele teve com a gente nas Filipinas também e também no Congresso Internacional. O único que ele não teve a oportunidade de ir desse foi o Paraguai. Mas ó, são 4 países que a Ordem de Demoler brasileira esteve presente. Então eu queria que você falasse um pouquinho como é que você vê essa questão dessa troca de culturas, como que o Brasil é visto fora, porque a gente sabe que o Brasil é referência, São Paulo é a maior jurisdição do mundo. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é que é. Assim, é inegável que a Ordem de Demoler no Brasil é a maior Ordem de Demoler do mundo. Isso não é segredo mais para ninguém, enfim. E a gente teve a oportunidade, eu tive particularmente a oportunidade de estar nesses 4 países. E lógico, são culturas diferentes, são muitas situações diferentes, mas assim, falando primeiro dos 2 da América do Sul, a gente tem a oportunidade hoje de, aqui na América do Sul, nós sermos muito unidos. Então, assim, a gente está sempre junto, principalmente congressos internacionais, o próprio oficial executivo da Bolívia é um grande parceiro da Ordem de Demoler do Brasil, e a gente sempre está ali junto, sempre conversando, ele sempre vem aos congressos nacionais da Ordem de Demoler aqui no Brasil. Então, assim, e esses 2 países tiveram a Ordem de Demoler fundada lá pela Ordem de Demoler do Brasil. Então, assim, muitas vezes que nem a gente tem a experiência de ver aí os capas dos Estados Unidos, que tem umas culturas um pouco diferentes com cores de capas, roupas, enfim. Já aqui na América do Sul, a gente já consegue ver uma semelhança muito grande do que é no Brasil, justamente porque muito do que tem lá foi criado lá, foi levado pelo Brasil. Então, assim, eles ainda seguem uma Ordem de Demoler muito parecida com a gente. Assim, uma das maiores diferenças que eles têm é o uso do terno pelo demoliativo, que às vezes usa, às vezes não. Fora do Brasil é um costume. Que fora do Brasil é um costume. Só no Brasil. Hoje, o Brasil é um país onde a gente não tem esse costume. Né? Eu arrisco dizer que é útil, que é o único. Porque assim, mas essa situação também, ela faz muito parte da grandeza do nosso país dentro da Ordem de Demoler. Porque assim, a padronização que o tio Alberto Mansur criou quando ele traz a Ordem de Demoler para o Brasil, tanto de capas, colares, roupas, assim, é uma padronização que ela estrutura a Ordem de Demoler, deixa ela mais séria para aqueles maçons daquela época que desconfiavam do que era a Ordem de Demoler, se eles patrocinavam, se não patrocinavam, eles não sabiam quais seriam os resultados. Então, assim, ele apresenta a Ordem de Demoler dessa forma, dessa estrutura, e isso deu muito certo para o Brasil. Então, assim, a gente é os únicos que não usa, mas tem todo o motivo, depois o sênior usa. Então, assim, é algo que para nós é muito bacana. Né? A gente vê essas recompensas por toda essa padronização lá fora, quando a gente está lá fora, quando a gente
ver os nossos trabalhos sendo reconhecidos, enfim. E é como eu disse, aqui na América do Sul, são muito parecidos com a gente. Então, assim, eu particularmente tenho a oportunidade de ter uma amizade muito grande com o mestre conselheiro nacional do Paraguai, que é o Victor, um cara assim fantástico. Na Bolívia hoje, infelizmente eu não conheci o mestre conselheiro nacional mesmo estando no Congresso Nacional, porque ele teve uma situação na qual ele não conseguiu ao Congresso Nacional para ser instalado o mestre conselheiro nacional, ele foi instalado um pouco depois. Então, mas assim, o anterior, o Peixe, que era o Gabo, era assim um grande amigo também, o Gabriel, e ele veio ao Brasil, enfim, ele também, a gente entregou a Ordem do Mérito, a Ordem do Mérito, não, perdão, o Mérito Demolei Nacional para ele lá na oportunidade. Então, assim, um grande amigo nosso. E aí depois a gente tem, claro, as Filipinas, que também foi uma grande oportunidade, é um país com cultura completamente diferente da nossa, do outro lado do mundo, mas é também, e o Paraguai e a Bolívia não são, mas as Filipinas são, que é um Supremo Conselho Demolei Brasil, assim, é um Supremo Conselho assim como o Brasil. Então, assim, eles têm também as suas liberdades, o seu jeito de trabalhar, e é uma Ordem Demolei muito forte, é uma Ordem Demolei que já é muito antiga no país. Então, a gente até estava brincando, isso, claro, né, no Demolei International, mas se aplica também às Filipinas, que uma diferença é que aqui no Brasil a gente não vê tanto sênior muito velho, né, muito antigo. Como a Depressão tem 40 e poucos anos, você não vai ter sênior de mais de 60 anos. Exatamente. A Ordem Demolei tem 45 anos no Brasil. Se a pessoa iniciou com 12 anos na primeira iniciação, hoje ele vai ter 57 anos. Então, assim, 57 anos, que seja 58, essa idade, a gente tinha lá a oportunidade de ver sênior Demolei de 70 anos, 80 anos. Então, assim, são situações que você enxerga e você fala assim, caramba, cara, como que essa pessoa com 80 anos iniciou na Ordem Demolei com aquela idade, participa até hoje, enfim, porque assim, lógico, a gente tem inúmeros irmãos que participam da Ordem Demolei desde 1980, mas a gente ainda não tem essa experiência de ver um sênior Demolei de 80 anos, de 90 anos, de 70 anos, mas claro que a gente ainda vai ter. A gente até pode pegar nos Estados Unidos de 100 anos. De 100 anos. Porque, lógico, a questão de corpo é difícil, mas é uma ordem muito mais antiga, mas aí você me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho a impressão de que a Ordem Demolei no Brasil é muito mais difundida e mais, não sei se consolidada seria a palavra, mas eu diria mais difundida. Eu acho que assim, o que a gente tem hoje, a Ordem Demolei nos Estados Unidos, ela viveu o seu auge. Ela foi muito difundida, a Ordem Demolei nos Estados Unidos, na época de 1950, nesses anos um pouco mais antigos, principalmente quando o tio Frank Chamaland ainda também era vivo, enfim, era algo muito forte, até porque a gente tinha o apoio de presidentes dos Estados Unidos, ali a gente tem a história do Frank Chamaland com o Roosevelt, a gente tem um presidente dos Estados Unidos que é o Bill Clinton, que foi Demolei, então assim, a gente tem muitas situações desse tipo. Então a Ordem Demolei nos Estados Unidos, ela viveu o seu auge, ela teve inúmeros capítulos, foi extremamente difundida, mas hoje é uma situação muito diferente. Eu sou bairrista, mas não vou chegar ao ponto de falar assim que a Ordem Demolei no Brasil, ela é muito mais difundida do que a Ordem Demolei nos Estados Unidos, mas hoje a gente vive com certeza um momento da nossa história de muito mais desenvolvimento na atual sociedade com os nossos jovens do que a Ordem dos Estados Unidos, por exemplo. Nós temos inúmeras diferenças. Eu tive a oportunidade de estar no Congresso Internacional na semana passada em Chicago e a gente vê lá, por exemplo, como a Ordem Demolei no Brasil é uma ordem muito ritualística, que nós seguimos as tradições, tudo ainda para nós é fedendo capítulo. A gente tem a oportunidade de fazer um congresso estadual como a gente está aqui hoje, com os nossos membros todos de roupa social, capa, oficiais, coisa que não acontece lá, porque a abertura ela é meramente simbólica. Tem um irmão que é chamado como capelão ou mestre de cerimônias, ele vai até lá, acende as velas, abre a Bíblia, enfim, mas ele não está de capa, ele não tem um paramento, ele não tem linha de movimentação, não tem oficiais. Cantou o hino também, né? O hino tem um juramento à bandeira dos Estados Unidos, mas também não teve o canto do hino nacional. Então, assim, são situações muito diferentes do que é pra gente aqui, mas que, assim, novamente eu volto a frisar.
E eu enxergo que muito do que a gente ainda faz no Brasil é o que faz a gente ser de fato forte. Porque o que eu enxergo muito da queda do que aconteceu na Ordem Demolei dos Estados Unidos tem muito a ver também, às vezes, com a perda das raízes. Então, lógico, são também culturas completamente diferentes. O americano, por exemplo, é uma pessoa muito mais preocupada do que o brasileiro em questão de onde meu filho está entrando, o que ele está fazendo, mas o que vai acontecer lá, não, porque a gente tem toda a situação de terrorismo, enfim. Então, assim, eles são muito mais alertas. É até legal de ver como que os diferentes costumes, não só dentro da Ordem Demolei, mas como fora, moldam a sociedade em si a perceber a Ordem Demolei. Porque aqui no Brasil a gente tem uma ordem mais regrada mesmo. Né? Estava aqui tendo um evento, uma exposição de alguns arquivos históricos, mostrando os rituais lá de fora. São coisas bem mais simples, é uma ritualística mais leve, e às vezes isso é o que as pessoas precisam. É algo para se agarrar e falar, não, eu quero fazer isso. E aí, por essa maior liberdade, não acaba achando. Exatamente como eu estava dizendo. A Ordem Demolei no Brasil, ela é muito apegada à ritualística. E a gente vê isso pelos nossos irmãos. Tem muito irmão que o foco dele na Ordem Demolei é ritualística. O cara é um ritualista. O cara é o ritualista do capítulo, ele só quer saber de ritualista, ele estuda o ritual. E muitas vezes isso motiva o menino a continuar na Ordem Demolei. Já é uma coisa que não acontece tanto na Ordem Demolei internacional, nos Estados Unidos, enfim. Mas, por exemplo, a gente teve a oportunidade de conversar com o Kevin, que é o novo secretário do Congresso Nacional, e ele disse para nós que muitos jovens são muito apegados à ritualística. Por exemplo, ele disse que ele era um cara super tradicionalista com ritualística, mas que muitos, o pessoal mais velho, que seja os membros de classe 1, 2, 3, enfim, que eles, muitas vezes, eles se desvincularam um pouco da ritualística, mas que os jovens ainda gostam muito. Então, assim, a gente tem uma oportunidade de, aqui no Brasil, os dois ainda serem muito apegados. Então, a gente tem todo esse trabalho ritualístico e aí a gente continua com isso sempre. É bacana, porque eu vou dizer que essa é a grande diferença da Ordem Demolei para os demais grupos. A Ordem Demolei hoje é a maior organização juvenil do mundo, eu acho que muito por causa da sua ritualística. Por ter algo que é o seu diferencial, que é o seu diferencial, que diferencia a gente de outros grupos. Sim. E eu queria que você me falasse, hoje, que eu percebo que você, como nacional, infelizmente, não tem tanto tempo de estar no seu capítulo. Sim. Por exemplo, quando foi a última vez que você conseguiu estar na reunião do seu capítulo? A última vez que eu estive no meu capítulo, salvo engano, não, eu tive a oportunidade de estar no meu capítulo, não sei se foi em abril. Foi em abril? Talvez tenha sido em abril. Eu não me recordo ao certo, porque eu sei que assim, a última lembrança clara que eu tenho é que antes das viagens para as Filipinas, que é a nossa passagem de noite, eu fui no meu capítulo de manhã no sábado. Então eu fui no meu capítulo de manhã no sábado e viajei à noite. Porém, nesse meio tempo, desde as Filipinas até agora, eu tive a oportunidade de também estar na reunião ritualística no meu capítulo mais uma vez, que foi na cerimônia de Dia das Mães. A última vez que eu estive no meu capítulo. Mas assim, são sempre essas situações, são sempre reuniões públicas. Muito dificilmente eu tenho a oportunidade de estar em reuniões, por exemplo, ritualísticas, ajudar o meu capítulo com isso, enfim, muito difícil. E aí a gente tem acaba tendo essa relação um pouco mais de distância. Eu sempre gosto de dizer dentro do meu capítulo que o que mais me dói em ser mestre nacional, estadual, é não poder estar todo sábado no meu capítulo, que é a minha casa, que é onde eu me sinto bem, que é onde eu me sinto confortável para estar. E é engraçado porque às vezes a gente se sente, quando a gente frequenta pouco, um turista dentro da nossa própria casa. Porque assim, a gente brinca muito também que santo de casa não faz milagre. Muitas vezes eu estou no meu capítulo, mas eu não sou mestre nacional. Eu sou o Lucas. Muitas vezes eu chego, não é para fazer isso, tem que fazer isso, enfim. E eles, não. Mas o Lucas está enchendo o saco, não sei o que, não. Eles não enxergam como mestre conselheiro nacional, está falando algo. É sempre algo mais voltado não CNPJ, né? Mas não CPF. É o Lucas que está aqui comigo, que iniciou comigo, que eu fui. É o que eu brinco. Muitas vezes o meu mestre conselheiro, ele deve olhar para mim e falar assim: o que esse cara chato, que só vem no capítulo de 6 em 6 meses, está vendo aqui me encher o saco e falar o que eu tenho que fazer. Então, assim, a gente sabe que isso acontece, porque a gente, quando é Demolei mais jovem, a gente tem a oportunidade, por exemplo, de passar por reuniões com aqueles senhores que vão ao capítulo.
E ele não aparece muito, mas quando aparece ele critica ali, critica aqui, dá um toque aqui, e aí a gente acaba ficando, não, eu acho que eu sei tudo, enfim, mas assim, eu falei isso abertamente para meus amigos, eu falei, cara, eu tenho certeza que você me enxerga como esse cara, o cara que não vem aqui, quando vem, enche o meu saco, e não me quer me ajudar, não está aqui, não sei o quê, mas assim, e eu falo muito com eles, eu não posso estar lá todo dia, todo sábado, mas eu estou à disposição sempre no celular, no WhatsApp, e é muito engraçado quando a gente fala de ser um turista na sua própria casa, porque eu tive a oportunidade de estar no meu capítulo e falar assim para eles, olha pessoal, se vocês precisarem, pode mandar mensagem, contem comigo, enfim, às vezes, não, está tudo bem, Lucas, a gente vai mandar mensagem, não sei o que, deu um mês, o menino do meu capítulo me deu um ticket pro Gabinete Nacional. Do meu capítulo. Aí eu falei, bicho, você é do meu capítulo, tem o meu número, mora a 1 quilômetro da minha casa e está enviando um ticket. Resolveu uma coisa pra mim, ter falado comigo. porque você pode falar direto comigo. Então, assim, é uma situação muito engraçada, mas assim, é o que acontece. Muitas vezes a gente não está ali 100%, mas a saudade sempre de casa é enorme. Vai perdendo esse tato, assim, mesmo querendo estar se pondo à disposição, às vezes a pessoa não está te vendo ali. Não, exatamente. E fica meio... Como eu disse, eu tive a oportunidade de iniciar em 18 de março de 2017. E ano que vem eu compro 10 anos de Ordem Mulei. E assim, poucas foram as vezes até assumir um cargo estadual que eu não estive todo sábado no meu capítulo. Poucas são as vezes. Então, assim, e hoje eu vou no meu capítulo na Semana Pública de das Mães e vejo meninos iniciados que eu não sei quem são, que eu não fui, eu não sei quem eles são. Tem 10 meninos sentados nas fileiras do meu capítulo que eu nunca vi o rosto deles, do meu próprio capítulo. E isso ainda para mim é muito esquisito, porque por mais que façam 3 anos que a gente está nessa luta, que são anti-majorpagem, mestre conselheiro estadual e nacional, ainda é uma situação estranha. Você está na sua casa e não conhecer quem está lá também. E ter que se apresentar para o menino e dizer assim, ó, meu nome é Lucas, tudo bem? Eu sou o nome desse capítulo. E me falar, cara, sério, você está aqui, como assim, não sei o quê. Então, assim, é uma situação muito engraçada, mas assim, a gente sabe que é por um bem maior, a saudade de casa, logicamente, é muito grande, mas a gente sabe que uma hora a gente volta. Mas, assim, claro que a saudade que eu sinto de estar no capítulo do sábado é muito grande. E Lucas, aproveitando que a gente está se encaminhando para o final, como é que está o coração aí agora? Que falta, vou falar uns 2 meses. Vamos arredondar para uns 2 meses? Uns 2 meses, Vai, uns 2 meses. uns 2 mesezinhos aí, um pouquinho, até um pouco menos. Como é que está aí esse coração de acabando? Eu gosto muito de dizer que, assim, lógico, a experiência é muito boa, é massa, mas, assim, a gente cansa. A gente cansa, de fato. Uma coisa que a gente conversa muito é que a gente não pode normalizar o trabalho de um mestre conselheiro nacional, de um mestre conselheiro estadual, porque tem muita gente que olha e pensa assim, é fácil, ou é só viajar, e muitas vezes, e todas as vezes, não é só isso. Então, assim, cansa, de fato, a gente está cansado. O Breno até brinca que se a gente adiasse o Senode 1 mês, ele infartava, porque não havia a hora de acabar. Mas, assim, eu particularmente estou com a consciência muito tranquila, muito limpa, eu me sinto muito bem. Acho que o trabalho que a gente veio desenvolvendo até aqui, a gente fez com muita solidez, com muita vontade, com muito amor. Então, assim, tudo que a gente podia fazer, que a gente se propôs a fazer, a gente fez. Então, assim, eu me sinto tranquilo para poder entregar, na minha concepção, uma boa gestão de mestre conselheiro nacional para o Idem, que é o próximo, entregar para ele e falar, ó, a bola está com você agora, o campo está parado, a bola está redonda, você pode trabalhar aí do jeito que você quiser com o seu time agora. Mas, assim, é isso. O coração, assim, está ansioso para chegar um momento. Lógico, a gente, o grande mestre nacional junto, que é o tio Luiz, ele tem uma frase que a gente fala muitas vezes na Assembleia, que as lideranças nacionais e as estaduais também vivem uma eterna saudade. Porque quando a gente está em casa, a gente tem saudade do evento, a gente tem saudade que seja do Tocantins, quando a gente estava com nossos irmãos lá, saudade do Rio de Janeiro, saudade de Porto Alegre, saudade do Mato Grosso do Sul, que são aqueles congressos que a gente estava com os nossos irmãos, fizemos amizades novas, foram experiências bacanas, mas também quando a gente está num congresso, a gente está com saudade de casa, da nossa família, dos nossos amigos. Quantas vezes a gente não está num congresso estadual, que muitas vezes
a gente, naquele final de semana, queria descansar um pouco mais, queria ficar mais em casa, e a gente vê aquela foto dos amigos reunidos na sua cidade, ali, seja num bar, na casa de uns amigos, e a gente está em outro estado, se dedicando à Ordem Moleiro, e claro, isso não faz a gente se arrepender de forma nenhuma, mas é aquele momento que você olha e fala, cara, eu também queria estar lá, mas eu não consigo sair em dois lugares. Então é por isso que eu escolhi abdicar um ano desses momentos, mas eu estou fazendo algo que eu confio e estou devolvendo para a instituição algo que eu recebi. Então, assim, o coração ele fica dessa forma. Com certeza, daqui um mês e 20 dias, porque o congresso é dia 22 de agosto, o sentimento ele vai ser de saudade de tudo que a gente pôde viver, de tudo que a gente fez ao longo desse ano, as oportunidades de conhecer irmãos novos, estar em congressos, cidades novas, mas também, assim, com muita vontade de descansar, com muita vontade de ganhar dinheiro, de trabalhar também, né? Porque chega um momento que não dá para viver só de Ordem Moleiro, então a gente tem que focar na vida pessoal. Eu tenho uma faculdade para acabar, tenho um estágio para fazer, então assim, a gente tem toda essa situação, mas sim, um coração tranquilo, leve, acho que tudo que, como eu disse, tudo que a gente poderia fazer, a gente fez, e assim, caminhar essa reta final aí para entregar o que falta, as premiações aos capítulos, a gente ainda tem os editais da CNES para avançar, então assim, terminar isso, entregar para eles e assim, com o coração muito tranquilo. É muito legal escutar isso, porque a gente vê que mesmo sendo uma coisa exaustiva, mesmo sendo algo que vai demandar muito, é também um trabalho muito recompensador. Sim. Ao mesmo tempo que você tem que estar se entregando muito, estar lá todo final de semana em um lugar diferente, estado, até país de vez em quando, ele recompensa muito e vem com a mesma ideia que a gente estava falando anteriormente com o Diego e com o Max, dessa retribuição do trabalho que uma vez foi feito. Eles também falaram disso, que eu perguntei para eles o que fazia eles continuarem trabalhando no molejo, há mais de 20 anos. Eles disseram que é isso. Quando eles tiveram lá, quando eles eram pequenos, tinham alguém lá em cima para poder estar fazendo Isso por eles, ordem do molejo, e agora eles querem retribuir isso. Eu costumo dizer muito que assim, o maior peso de ser um mestre conselheiro nacional, a nossa maior situação é quando um jovem de 12, 13 anos chega até você e olha para você e fala assim, cara, você é meu ídolo, você é meu exemplo, eu quero ser que nem você, eu quero chegar onde você está. Então assim, são coisas muito fortes, porque é você escutar de um jovem que você com 21 anos é exemplo para um menino de 13, que ele olha para você e a gente com todos os nossos defeitos, que a gente sabe quais são, mesmo, e ele não, claramente não te conhecer, não faz ideia do que você passa, mas ele olha para você e fala assim, você é o meu exemplo, você é o meu ídolo, e aí a gente tem que trabalhar cada vez mais, cada dia da semana, do ano, do mês, para ser aquilo, para ser aquele exemplo que ele tanto olha. Então é isso também que nos motiva a continuar, porque não é só um trabalho que a gente está gerindo, mas é um trabalho que muitas vezes faz a gente se tornar pessoas melhores. Então, desenvolver esse trabalho, querer desenvolver tudo isso para ser uma pessoa melhor e ser esse exemplo que de fato ele enxerga na gente, é extremamente recompensador, e é isso que faz a gente continuar de fato. É você olhar para aquele menino, ele olha para você e ele fala, cara, você é a pessoa que eu enxergo como referência para mim hoje, seja dentro da Ordem Moleiro, seja em outras situações, enfim, e a gente vive isso em todo estado eu recebo mensagem do menino falar assim, de um menino mandar mensagem no Instagram, e eu tenho muito o costume de responder todos que me mandam mensagem no Instagram, e o menino te mandar mensagem no Instagram, e você responder, caramba, mano, mas Conselho Nacional tá me respondendo, e você olha assim, cara, olha o carinho que eles têm por nós. Então assim, eu não posso deixar de trabalhar, de fazer as coisas, porque eu preciso devolver isso para eles. Porque um dia eu fui um menino que olhou para o mesmo Conselho Nacional e falou, eu quero ser que nem ele um dia. E hoje tem outros que olham para a gente não pode deixar a peteca cair, então a gente tem que trabalhar sempre por eles, é isso que motiva a gente sempre. Legal, irmão. Infelizmente está chegando ao fim esse programa, a gente ficaria aqui horas, mas infelizmente o evento está acontecendo e a gente tem muita demanda. Mas eu queria te entregar um presentinho, um livro do capítulo, show de podcast, para você sempre guardar. Muito obrigado. O carinho que a gente tem por você e tudo que você tem feito pela Ordem do Moleiro, a forma de retribuir todo o seu trabalho e o fato de você ser esse exemplo, esse farol para muitas meninas. Eu espero que você tenha gostado do programa, a gente te deseja um ótimo final de gestão agora
E boa sorte, e nos veremos em Campo Grande. Eu, tanto eu quanto o Felipe, vamos estar lá. Muito massa, vamos estar lá. Show de bola, meus irmãos. Muito obrigado, Obrigado, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi uma experiência incrível. Com certeza a gente vai ter mais momentos aí, seja no Congresso Nacional, seja ao nosso Congresso. E é isso, obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Contem aí comigo, não só até o dia 22 de agosto, mas se precisarem, estarei sempre à disposição no que eu puder ajudar. Muito obrigado, gente. No Gabinete da Conselho Nacional também pode contar com o capítulo e conosco. Show de bola, muito obrigado. E esse foi mais um programa de um podcast. Estamos chegando ao fim, infelizmente, mas curtam, compartilhem, comentem e fiquem aí para os próximos episódios. Show, valeu.